Boa tarde a todas e todos. De início, eu gostaria de agradecer a Paula pelo convite e pela oportunidade de apresentar as pesquisas que nós temos realizados no âmbito do programa do mestrado em Direito da PUC Campinas. Eu tenho há alguns anos pesquisado as temáticas relacionadas ao gênero, à violência contra a mulher, e para mim é uma alegria muito grande poder apresentá-las num momento tão importante de debate, de discussão, de reflexões a respeito da temática. Gostaria também de cumprimentar todas e todos os presentes, agradecer desde já pela oportunidade de ser ouvida, e gostaria de agradecer em especial e cumprimentar em especial o meu pai, que veio me assistir. Ele costuma me ouvir nas reuniões de família, né, mas não nesses eventos, e também ao professor Peter Panuto, meu colega lá na PUC Campinas. Aqui, eu sou professora de Direito Penal na PUC Campinas, portanto, o meu olhar para o fenômeno do feminicídio ele é jurídico, mas também ele vai além do direito, né? Porque reconheço todas as limitações que o sistema penal tem em lidar com várias questões, inclusive com a questão da violência de gênero. Então, queria registrar essa crítica desde o primeiro momento. É fundamental, muitas vezes, a intervenção do sistema penal, o reconhecimento do sistema penal para a questão da violência contra a mulher, né, para que ele diga, olha, essa conduta não é admitida, existe o feminicídio, isso é crime, mas a gente sabe que esse sistema não é suficiente e algumas críticas a ele foram feitas hoje, né? O fato de que a vítima, muitas vezes, precisa repetir o seu depoimento, isso é muito sofrido, ela, muitas vezes, não é assistida na sua dor, a resposta dada pelo sistema penal, muitas vezes, não é a resposta que ela queria se sentir acolhida, ouvida, respeitada na sua luta. Então, entendo que a intervenção do sistema penal é importante, mas ela não é suficiente para resolver a questão da violência contra a mulher, para resolver a questão do feminicídio. Talvez, como se trata de um problema social, a gente só vai conseguir soluções se formos além dessa perspectiva, né, e encararmos o fenômeno como ele realmente é, né, porque ele acontece, como é que essa violência se concretiza e tudo mais. Aqui, né, eu estou acompanhada da minha orientanda de mestrado, a Ana Flávia, e por conta de uma pesquisa que ela tem realizado no mestrado e que a gente vai apresentar ela, na verdade, vai apresentar na sequência, o meu foco aqui é apresentar um pouquinho do feminicídio, mas discutir mais especificamente o feminicídio íntimo. E depois eu falo sobre isso, né? Mas o foco é olhar para o feminicídio íntimo. Então, vamos lá. Já se falou um pouco sobre isso, mas eu vou mencionar muito brevemente. A primeira vez que se utiliza essa expressão feminicídio é em 1976. Na América Latina, a primeira vez que essa expressão passa a ser discutida é no ano de 2009, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E no Brasil, essa expressão ganha vida no ano de 2015, quando é aprovada a Lei 13.104, que criminalizou o feminicídio. Importante a gente se concentrar um pouco em como aconteceu esse processo de criminalização, para que a gente perceba também que esse processo encontra resistências, né? Então, a CPMI da violência contra a mulher, lá no ano de 2012, começa a debater a temática. No Senado Federal, isso vira um projeto de lei, que é o projeto de lei 992, de 2013, que mais tarde se concretiza como a Lei 13.104, que é a lei que criminaliza o feminicídio, como eu já disse. Quando se olha para as legislações que existem no mundo a respeito do feminicídio, a gente consegue perceber que não existe um padrão de criminalização. A criminalização do feminicídio acontece de formas diferentes. Então, em alguns países, o autor necessariamente precisa ser homem para que esse crime seja feminicídio. Às vezes, o que se criminaliza é a morte do gênero feminino, às vezes do sexo feminino. O que a gente consegue identificar só como consenso é a existência de penas privativas de liberdade para as pessoas que matam mulheres dentro desse âmbito do feminicídio. Então, desde já, a gente consegue perceber que não existe um consenso a respeito do que é feminicídio.
Aqui entre nós aconteceu alguma coisa bastante interessante, negativamente interessante, porque quando se debateu a respeito da criminalização do feminicídio no Congresso Nacional, de início a ideia era que se reconhecesse por meio do feminicídio a morte de alguém do gênero feminino. Então, toda a discussão foi pautada em conversa com a Lei Maria da Penha, né, que já tratava da questão do gênero. Toda a ideia foi criminalizar a morte de alguém que pertença ao gênero feminino. Acontece que quando esse projeto de lei chega lá na Câmara dos Deputados, em razão de uma emenda, se suprime a expressão gênero e ela é substituída por sexo. Então, entre nós, feminicídio é uma morte em razão da condição do sexo feminino. Não é só, né, uma mera substituição de expressões. Gênero e sexo são conceitos absolutamente diferentes, né? A Lei Maria da Penha trabalhava com essa ideia de gênero. E essa ideia significa reconhecer, por exemplo, que a violência contra a mulher ela está pautada naquilo que é feminino. Não basta, não é só a mulher biológica que sofre violência, mas todas as pessoas que se identificam com o feminino sofrem uma violência diferente daquela que os homens sofrem. Então, quando o Congresso Nacional substitui essa expressão, por conta, especialmente, de uma imposição de determinada bancada do Senado e do deputado da Câmara, desculpem, e do deputado Eduardo Cunha, perde-se também um pouco dessa luta contra a discriminação de gênero, contra a violência de gênero. Isso mostra, né, também, que por isso que eu quis contar um pouco desse caminho, que apesar do Congresso Nacional reconhecer a importância da criminalização do feminicídio, também essa criminalização encontrou divergências e resistências, e ela só aconteceu quando se topou substituir a expressão sexo por gênero, desculpem, o contrário, né, gênero por sexo, com um objetivo claro, tá, de excluir dessa rede de proteção os travestis e transexuais e tudo mais. De qualquer maneira, né, existe hoje um entendimento mais ou menos consolidado no sentido de que, olha, ainda que a expressão utilizada pela legislação seja sexo, a gente está falando de uma violência de gênero. Então, a morte de pessoas do gênero feminino pode, sim, ser incluída como feminicídio, tá? Mas a legislação poderia ter feito mais desde o começo, né, e ter dito que isso é uma violência de gênero, assim como fez a Lei Maria da Penha. Deixa eu só me organizar aqui para ter certeza que eu não vou ser repetitiva. Como eu disse, né, o Código Penal, no seu artigo 121, menciona que o feminicídio é uma violência que se pratica por razões da condição do sexo feminino, e, na sequência, ele vai explicar melhor, porque me parece que essa expressão não diz nada, né? O que é uma violência que se pratica por razões da condição do sexo feminino? Aí a lei diz que é a violência doméstica e familiar. Então, o feminicídio acontece também no âmbito da violência doméstica e familiar. Também o menosprezo ou discriminação à condição da mulher. São essas duas características que mostram para nós o que pode ser feminicídio. Ou a violência foi perpetrada, ou a morte aconteceu no âmbito da violência doméstica e familiar, ou ela aconteceu em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Quando a gente pensa na violência, no feminicídio que acontece em razão da violência contra a mulher, esse conceito está bastante conectado com a Lei Maria da Penha, né, que trabalha com a ideia de violência contra a mulher em todos os seus artigos. E uma violência que tem como pauta a vida doméstica e familiar dessa mulher. Quando a gente pensa em menosprezo ou discriminação às mulheres, a referência dessa criminalização ela está lá na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que identifica, né, e que diz que existe uma discriminação pautada no feminino. Aqui sim, né, caminhando um pouco para a discussão mais próxima do feminicídio íntimo, a partir desse olhar sobre a legislação, se identifica a existência de 3 espécies diferentes de feminicídio. O feminicídio íntimo, o feminicídio não íntimo e o feminicídio por conexão.
Salvo engano, a Tamires, no início da sua fala aqui do nosso encontro de hoje, mencionou esses conceitos, mas eu queria só esclarecer. Quando a gente pensa em feminicídios íntimos, a gente está falando de crimes de feminicídio que foram praticados por companheiros, ex-companheiros e familiares da vítima. Os feminicídios não íntimos, eles são praticados por pessoas que não têm uma relação de proximidade com a vítima. E a gente tem também os feminicídios por conexão, que acontecem quando uma mulher vai tentar defender outra de uma agressão e acaba morrendo em razão dessa tentativa de defesa. Por que o foco da minha fala aqui é refletir um pouco sobre o feminicídio íntimo? Muitas pesquisas brasileiras e também que se realizam fora do nosso país têm identificado que a maioria dos crimes de feminicídio são praticados por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Então, essa violência que a mulher sofre não vem de alguém que não a conhece. E me parece que esse é um aspecto muito cruel do feminicídio. As mulheres morrem porque são vítimas de pessoas com quem elas têm uma relação muito próxima. Geralmente seus companheiros ou ex-companheiros, mas muitas vezes os seus cunhados, seus filhos, seu pai, né? Então, essa é uma realidade muito triste. A gente muitas vezes tem a ideia que para estar seguro a gente precisa estar em casa, né? Não vou sair à rua a tal horário, não vou andar em tal local, porque lá não é iluminado, lá não tem segurança, então a gente se tranca nas nossas casas com a ilusão de que a gente está segura dentro desse contexto, dessa realidade. E para as mulheres, é muito triste reconhecer que o lar não necessariamente é um ambiente seguro. As violências que elas sofrem acontecem dentro desse lugar, praticadas por pessoas com quem elas têm uma relação íntima, de afeto, pessoas que ela conhecem. E é por isso, né, como já se discutiu hoje, que o feminicídio é totalmente diferente dos fenômenos relacionados à violência urbana. É outra realidade, por isso que a gente precisa olhar para ela tentando compreendê-la. Não é a mesma coisa estudar violência urbana e estudar feminicídio. Se a gente acha que conhecer de um fenômeno significa que a gente conhece o outro, a gente está fazendo tudo errado, né? Não vai dar certo a nossa intervenção. Queria até aqui comentar, né, já mencionei que a maioria dos feminicídios que acontecem são os feminicídios íntimos. Queria aproveitar esse tempinho para comentar uma pesquisa que eu fiz no âmbito do mestrado também, e foi publicada numa revista científica, em que nós analisamos casos de boletins de feminicídio que aconteceram na cidade de Piracicaba nos anos de 2018 e 2019. O nosso objetivo foi fazer um estudo de caso, no sentido de olhar para aquelas situações, né? Deixa eu entender, porque o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, muitas vezes trazem os números do feminicídio, mas o nosso objetivo era entender as situações, entender a dinâmica. Eram 9 casos de feminicídio. Nesses 9 casos, todos eram feminicídios íntimos. E a dinâmica das mortes, ela era de arrepiar. Eu digo isso, né? A gente conhece um pouco a realidade do fenômeno, mas quando você lê os casos, também você se conecta com aquele fenômeno de uma forma muito mais triste, né? Então, o que a gente identificou nesses boletins de ocorrência é que todos eram feminicídios íntimos. Em muitos desses casos, os filhos do casal presenciaram as agressões. As agressões elas eram praticadas, como se disse aqui já, de maneiras absolutamente cruéis. Então, assim, com uma pedra, com um machado, por enforcamento. Então, se aproximar dessa realidade foi um pouco triste, né? E mostrou que, olha, a gente está falando de feminicídio íntimo, são os companheiros, porque nesse estudo, em todos eles, como eu disse, eram casos de feminicídios íntimos, em todos o companheiro ou ex-companheiro era o autor da violência. Esse feminicídio íntimo, é importante que se reconheça, ele não é uma violência esporádica, não é uma violência pontual. Portanto, os casos nunca podem ser entendidos como situações isoladas. O feminicídio íntimo, ele é só o ponto final de todo um sistema de discriminação da mulher.
Né? A mulher, uma sociedade machista e patriarcal, muitas vezes traz estereótipos daquilo que se espera do homem e da mulher. E a gente percebe que a violência está relacionada a esses estereótipos. Né? Olha, a mulher ela é a frágil, ela é a submissa, ela é dependente, enquanto o homem ele tem, sim, autoridade sobre o casal, ele é o provedor da família, ele pode corrigir o comportamento da mulher. Então, a violência ela está conectada exatamente com essa estrutura. Não é uma violência esporádica, não é uma situação que afetou só aquele casal, né? É uma situação social que desemboca nessa violência tão cruel. Existe uma autora latina chamada Pérez Manzano que vai dizer que quando o feminicídio ele é praticado pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima, ele se difere das outras espécies de feminicídio porque ele se ampara no machismo. Para ela, quando a gente pensa no feminicídio de maneira geral, ele está amparado pela misoginia. Mas não, o feminicídio íntimo está baseado no machismo. Exatamente nessa ideia de supremacia do homem e de subordinação da mulher. Toda vez que ela não aceita, né, esse papel, esse estereótipo de gênero com o qual ela deveria se identificar, ela sofre essa violência. Na Costa Rica, né, só para citar um exemplo, porque me parece que o feminicídio ele também tem muito em comum, né, do que acontece no Brasil e em outros países, especialmente quando a gente pensa em países latinos, mas na Costa Rica foi feito um estudo que demonstrou que a maioria dos autores de feminicídio não tem antecedentes criminais. Eles não são vistos como perigosos pelas famílias das mulheres que são mortas. O que demonstra que os comportamentos dos homens eles são naturalizados pelo estereótipo de gênero. Né? Fala, esse homem ele é tão bom, ele só matou a mulher. Né? Mas um homem bom, nunca fez nada, né? Trabalhador. E essa é a imagem que muitas vezes, essa é a imagem que a pesquisa demonstra que existe em torno desse homem agressor. Como decorrência do fato da maioria dos feminicídios serem feminicídios íntimos, não é estranho que a maioria deles acontece na residência do casal ou de um deles. Então, mais uma vez, repito, né, aquilo que eu já mencionei. A casa, o lar, que para nós é um ambiente seguro, para as mulheres não necessariamente será, né? Porque é lá que elas sofrem as agressões. E a gente sabe, todas as palestrantes falaram sobre isso hoje, que durante a pandemia essa situação somente se agravou. Né? O isolamento social ele foi necessário, mas as mulheres ficaram presas exatamente no lugar em que elas ficam mais desprotegidas. E aí não é estranho que esses casos tenham aumentado como aumentaram. O que mostra também, né, abrindo um parênteses, que a existência da legislação não é suficiente para segurar ou para evitar a prática do crime. Existe uma legislação absolutamente consolidada em proteção a essa mulher, mas essa legislação não é suficiente. Né? Existem questões sociais que determinam a violência de gênero. Se a gente não lidar com essas questões sociais, a gente não resolve o problema. É importante também que a gente diga que existem muitas vítimas indiretas do feminicídio. Muito se falou aqui sobre os órfãos do feminicídio. As mulheres que morrem, geralmente, elas têm filhos. Muitos desses filhos, eles presenciam a morte das mães. Então, a gente precisa lidar com as crianças e com os adolescentes que estão absolutamente traumatizados, porque perderam a sua mãe e muitas vezes viram o pai matando a mãe. E o que se sabe é que é muito comum que esse homem, depois da violência praticada, ou seja preso ou pratique o suicídio. Então, é possível que essa criança fique sozinha depois de ter sido afetada por essa violência letal. Só para mencionar, né, a importância dessa discussão, um relatório elaborado pela Unicef mostrou que, em todo o mundo, estima-se que 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos
vive com uma mãe que é vítima de violência. E também já se discutiu isso, né? Se a gente vivencia essa violência, é possível que a gente reproduza, porque a gente naturaliza, né? A gente entende que talvez esse seja um padrão de comportamento. Então, pelo menos uma a cada 4 crianças menores de 5 anos vive com uma mãe que é vítima de violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que todos os anos o feminicídio deixa mais de 2.000 órfãos aqui no Brasil. Então, a gente está falando de muitas crianças. Uma só, né? O fato de uma criança ter sido afetada pelo feminicídio já seria suficiente para a gente olhar com muita cautela para esse fenômeno. Imagina o fato de a gente ter uma média de 2.000 crianças por ano sendo afetadas por essa violência. Também, uma pesquisa realizada pela Universidade do Ceará identificou que cada mulher vitimada pelo feminicídio deixa aproximadamente 3 filhos ou filhas órfãos e que a maioria deles permanece com a família do agressor. Então, quando a gente pensa, óbvio, em qualquer violência relacionada ao feminicídio, certamente que ela é muito grave, mas quando a gente olha para o feminicídio íntimo, me parece que ele é o máximo da crueldade e da tristeza que está relacionada ao fenômeno, né? Porque a gente tem não só uma mulher afetada pelo crime, mas a gente tem famílias inteiras que são marcadas por essa tragédia. A gente tem vítimas indiretas que vão construir a sua história a partir do trauma da morte da mãe. A gente tem crianças que são educadas dentro desse ambiente em que se naturaliza essa subjugação da mulher pelo homem. Então, é preciso que a gente olhe com muito cuidado para esse fenômeno, né? Para entender como ele acontece, por que ele acontece, o que a gente pode fazer, e para que a gente vá, como eu disse, além de uma reflexão, faça mais do que uma reflexão jurídica, né? Pense como é que... A questão não é como o sistema penal pode resolver esses casos. Me parece que a questão é como fazer com que esses casos não aconteçam. Porque a hora que o sistema penal interviu, é porque já deu ruim, já está errado, já não está bom, né? O que a gente quer é que as coisas não cheguem a esse ponto, porque o sistema penal vai dar uma resposta a partir do momento em que a violência se concretiza, e não antes disso. E aí me parece que nenhuma resposta é suficiente. Nenhuma resposta vai fazer com que aquela família consiga superar a dor da perda de alguém. Então, obrigada. Eu passo a palavra à Ana para que ela possa apresentar uma pesquisa relacionada aos dados do feminicídio na cidade de Campinas. Boa tarde a todos. Tá ligado? Obrigada. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento. Eu estou aqui desde manhã assistindo e as palestras têm realmente sido muito enriquecedoras, muito produtivas, né, trazendo muito conhecimento. Agradecer também à minha orientadora, a professora Fernanda, pelo convite e por essa definição, essa conceituação do feminicídio íntimo, que foi muito clara. Como a professora Fernanda disse, né, meu nome é Ana Flávia, eu faço mestrado na PUC Campinas e, junto com a professora, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem como objeto de estudo o feminicídio íntimo na cidade de Campinas nos anos de 2020 e 2021. E, para que essa pesquisa fosse possível de ser realizada, nós entramos em contato com o juiz-presidente da Vara do Júri daqui de Campinas, o Dr. José Henrique Rodrigues Torres, para que fosse possível a gente ter acesso a todos os processos de feminicídio que chegaram a ir para o plenário nessas datas, né, 2020 e 2021. Ou seja, que o júri, o julgamento, de fato se realizaram. Então, dentro desses casos, os fatos em si aconteceram em 2020, 2019, 2018, inclusive em 2016, mas a sessão do tribunal apenas ocorreu nesses 2 anos. E quando eu sentei e comecei a analisar o processo por processo, um total de 18 casos, eu ainda não sabia ao certo o recorte que eu daria para a minha pesquisa, né, algo que nós ainda estamos conversando, mas eu percebi a riqueza de dados que eu poderia extrair dali. E eu comecei a montar uma planilha no Excel mesmo e pensar, nossa, o que eu posso tirar desses processos, né? E fui acrescentando, quando eu vi minha planilha estava gigante,
um banco de dados que eu ainda não sei ao certo como eu vou usar, mas eu entendo a importância desses dados, a importância de divulgá-los aqui com vocês hoje, publicação, porque é muito complicado você achar dados e informações no direito, não apenas dentro do direito penal, do direito civil, direito de família, qualquer que for, é muito complicado. Às vezes nós, pesquisadores, temos ideias incríveis de pesquisa, mas que elas não são viáveis, porque a gente não conhece a pessoa certa para nos dar acesso, ou não tem um meio para fazer aquilo acontecer, né? Bom, mas sobre a minha pesquisa em si. Eu acessei cada um desses processos e eu comecei a extrair as mais diversas informações, desde o número do processo, em que ano foi feita a denúncia, qual ano foi pronunciado o caso no júri, né? Ou seja, o juiz permitiu, falou que, olha, pode ir a júri, o ano que o júri se concretizou, se realizou, como o Ministério Público denunciou aquela pessoa, denunciou em qual artigo, quando o juiz deu a pronúncia, foi em qual artigo? Foram os mesmos termos da denúncia ou mudou alguma coisa? No júri, ele foi condenado, foi absolvido, ou foi condenado tirando a qualificadora do feminicídio ou outra qualificadora? Enfim, foram muitos e muitos dados. Eu fiz um resumo também de cada caso, como se deu a dinâmica daquela relação, eles já eram casados, namoravam, como aconteceu, as agressões antes, tentar entender o máximo que eu poderia extrair dos testemunhos, dos relatos que ali estavam naquele processo e fazer um estudo de caso realmente. Outras informações como a causa da morte, o instrumento que foi utilizado, quantos golpes foram desferidos, se aquele agressor ele tinha ou não uma condenação por qualquer outro crime que seja, uma medida protetiva, enfim. São muitos os dados que são possíveis de serem extraídos. Mas hoje aqui com vocês, eu vou focar em três partes que eu quero conversar com vocês, que é para tentar entender quem é a vítima, quem é o autor e qual a relação entre as partes. E para tentar entender isso, eu utilizei dos elementos, né, olhando tanto para a vítima quanto para o agressor, os elementos da raça, escolaridade, profissão, idade e a classe social. Então, vamos olhar um pouquinho primeiro para a vítima, lembrando que o total de casos foram 18. Bom, o primeiro elemento realmente foi a raça, né? Então, dos casos analisados, 11% das vítimas eram pretas, 45% pardas e 44% brancas. Foi até muito legal quando a Tamires apresentou esse dado, né, apesar de ser anos diferentes, uma coisa que me chamou a atenção é que a minha abordagem e a abordagem dela são diferentes. Ela conseguiu a autoidentificação dessas vítimas por meio do questionamento aos familiares. Eu tive acesso da forma que estava escrita no processo. E no processo, essa parte se dá no boletim de ocorrência, geralmente. E, infelizmente, os nossos policiais eles não estão acostumados, não são orientados a perguntar como aquela vítima se auto-identifica. Ele, da perspectiva do policial, vendo a cor que aquela vítima tem, ele vai escrever naquele documento oficial. Então, seria até legal comparar os nossos dados para ver a diferença que tem nisso, né? Então, essas são estatísticas que nós temos pelo processo, pelo boletim de ocorrência, tá? Também tentei identificar a escolaridade, o nível de escolaridade de cada vítima. E, de novo, esse é um dado que ele se dá exclusivamente na fase do inquérito policial, porque muito raramente ele é abordado ao longo do processo, tá? Porque não é vital essa informação nem para o promotor de justiça, nem para o advogado do réu, ter a escolaridade da vítima, então não é algo que sobressai-se muito, não tem uma relevância essa informação. E o que eu pude perceber é que a informação que nós temos é a falta de informação. Dos 18 casos que eu consegui apurar, 11 deles não consta essa informação, então é impossível identificar pelo processo judicial qual é o nível de escolaridade da vítima. Tá? Mas o que eu consegui relatar ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês. 5 vítimas possuíam segundo grau completo, uma vítima segundo grau incompleto, uma vítima primeiro grau completo. As demais não se sabe, não consta a informação. E a mesma coisa consta para o elemento da profissão. Qual a profissão essas vítimas tinham na época dos fatos? Na maior parte também não consta no processo.
Na verdade, não consta nem no boletim, nem em outro documento oficial da polícia. É muito difícil de obter. Quando eu consegui essa informação, foi lendo os testemunhos, os depoimentos da mãe, da irmã, da vizinha, até mesmo do autor, que acaba comentando a profissão que ela tinha. Ela estava chegando em casa do trabalho, trabalhava de tal forma, e aí você consegue extrair dessa forma essa informação. Mas o documento oficial mesmo pouco consta. O que eu pude constar também é que nenhuma delas, das informações que temos, chegou a cursar um nível superior. Da idade das vítimas, há uma variação de quase 20 anos. O mínimo foi 21 anos, o máximo 40 anos. Uma idade média aí de 35 anos, ou seja, vítimas muito jovens, né? E, por fim, o último elemento que eu tentei classificar, tentei extrair uma informação, foi a classe social dessas vítimas. Mas é muito difícil, pouco me atribuiu essa categoria. É muito raro que tenha no processo alguma informação que eu consiga atribuir objetivamente qual a classe social, média, baixa, alta. Não tem um dado exato, tá? O que nós tivemos em alguns processos, foi o valor mensal que o autor recebia. Mas, em momento algum, isso foi perguntado para as vítimas. Dos 18 processos, nenhuma vez a vítima relatou quanto ela ganhava, né? As vítimas sobreviventes, em nenhum momento isso constava lá. Então, essa informação, para todos os órgãos, seja o judiciário, a delegacia, o Ministério Público, enfim, não é importante. Para eles não há essa necessidade. Mas é claro que se você extrair dos demais elementos do processo, você consegue perceber que todas as vítimas, elas pertencem a uma classe social baixa, né? Dos autores, eu analisei as mesmas categorias, né? Então, comecei pela raça. 11% pretos, 39% pardos, 44% brancos, e um caso não havia a raça descrita em nenhum documento oficial. Então, eu deixei ele de fora como não informado. E seguimos com o mesmo problema, né? Não há uma autoidentificação, mas sim só como o policial o identifica. Na escolaridade, aqui há uma grande diferença, de novo, para a vítima. Na vítima, nós tivemos 11 casos que não tinham essa informação. Com os autores, cai para apenas 3. Então, é perguntado, é necessário que conste isso no boletim de ocorrência, no auto de qualificação do acusado, para eles faz a diferença, né? E a mesma coisa para a profissão. Nós temos as mais diversas profissões listadas ali: pedreiro, padeiro, frentista, empresário, ajudante de serviços gerais, enfim, são muito variadas mesmo. E apenas 2 casos não constam qual era a profissão do autor. E ainda nós conseguimos uma idade média desses agressores, que varia também 20 anos, mais ou menos, indo de 23 a 49 anos, o mais velho, e uma média de idade de 34 anos, basicamente a mesma média de idade das vítimas, tá? E a classe social dos autores, diferentemente da vítima, nós tivemos algumas informações, né? Consta nesses processos que eles ganhavam de R$ 990 por mês, até um caso em que o autor ganhava R$ 5.000 por mês. E mesmo com esse um caso de um salário mais alto, de 5.000, a média de salários é em torno de R$ 2.100. Então, ainda uma classe social baixa, média ali. E, por fim, para tentar entender qual é a relação com o agressor, a relação entre as partes, né? É muito complicado você nomear. Muitas vezes isso não vem identificado, se eles eram casados, se era uma união estável, namorados, ex-namorados. Muitas vezes até porque aquele próprio casal não tem uma rotulação para o relacionamento que eles têm. E no processo aparece apenas como um envolvimento amoroso, mas não vem 100% especificado. Mas o que a gente eu consegui perceber dentro desses processos é que em praticamente todas as relações, em algum momento, houve um nível de coabitação, seja por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos,
é muito rápido a dinâmica daqui do relacionamento e eles evoluem para essa coabitação. E dentro dessas relações, dos 18 casos apurados, apenas um deles a vítima não conhecia o seu agressor. Dos demais, todos se caracterizam como feminicídio íntimo. Era o ex-namorado, o ex-marido, a pessoa que ela morava, enfim, né, caracterizando realmente o feminicídio íntimo. E em 22% dos 18 casos, o crime ocorreu na presença de um ascendente ou descendente, tá? Sempre filho e genitora, em alguns casos na presença de ambos. Foi o que foi possível de se extrair. Alguns desses dados, né, eles foram coletados realmente para apresentar para vocês, e é possível falar que dessa amostragem nós temos... Perdão, eu já falei isso. Nós temos a média de idade em torno dos 34 anos, pessoas que não tiveram a chance de, muitas vezes, finalizar o segundo grau completo na escola, pessoas de classe média baixa. Esse é o perfil que nós vamos formando, tanto para o agressor quanto para a vítima, através dessa amostragem. É o começo de uma pesquisa longa, mas que vai nos ajudar a formar um perfil de quem está sofrendo, quem está morrendo, quem que está agredindo, qual a dinâmica desse crime, né? Entender melhor as peculiaridades de cada caso, para que através disso a gente possa formar certas conclusões e, com base nessas informações, abordar esses problemas de uma forma diferente do que nós estamos fazendo hoje, e assim conseguir talvez formar políticas públicas que sejam mais eficazes e mais efetivas. Muito obrigado à professora doutora Fernanda Carolina Araújo Invange e à mestranda Ana Flávia Maldonado Semeghini. Me perdoe se pronunciei equivocadamente, viu? Teremos 2 perguntas? Então agora, 2 perguntas, o microfone, por favor. Enquanto o microfone está sendo disponibilizado, gostaria de aproveitar e destacar que esse evento ele acontece graças à parceria da Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, juntamente com a Rede Protetiva da Mulher, Guarda Amigo da Mulher Gama, PUC Campinas, Unicamp, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Ministério Público do Estado de São Paulo. Então vamos à primeira pergunta. Boa tarde a todos, parabéns pelo trabalho. Deve ter sido bem desafiador obter esses dados, né? Assim como a Tamires inicialmente, eu vi que coincidiram muitos dados. A minha dúvida quando vocês falam em quem morre, né? Que no caso a mulher que foi vítima do feminicídio, e que me preocupa muito são as informações faltantes. E aí vocês falam no início da palestra que a questão do feminicídio tem muito a ver com essa relação estrutural, social que é construída. Vocês acham vocês pensam, de repente, pelas observações de vocês, como que isso pode ser mudado? Como que a gente pode tirar essa invisibilidade da vítima, no caso? Que a gente tem informações do agressor, mas nenhuma da vítima. E como que a gente traça, pensando em diagnóstico, em política pública, se a gente continua invisibilizando a vítima? Essa preocupação, né? E só fazendo um link com a palestra da Tamires, que ela fala que a principal questão dessas mulheres não chegarem a esses dispositivos sociais é a questão dela não se reconhecer enquanto violentada, não é mesmo? Talvez até ela se reconheça, não sei, é só uma especulação minha. Mas, a partir do momento que ela se sente invisibilizada, né, até mesmo por esses dispositivos, como que ela vai chegar? Então, como que a gente consegue tirar essa invisibilidade da vítima dos dispositivos, fazer com que sejam visibilizados até para a gente pensar em diagnósticos e políticas públicas? Esqueci de me apresentar, eu sou Cândida, sou da Unicamp e estou representando o Grupo Mulheres do Brasil, aqui.
Cândida, obrigada, viu, pela pergunta. Eu vou falar e, na sequência, eu passo para a Ana. A questão dos dados, ou da falta deles, especialmente em relação à vítima, é um problema muito importante, né? A Lei Maria da Penha, ela diz que a gente só consegue atuar efetivamente se a gente conhecer a realidade, e por isso que ela determina a produção de dados a respeito da violência contra a mulher. Mas a gente não tem a produção desses dados. E como a Ana mencionou, para nós do direito, especificamente, acessar os dados é muito difícil. Mas muito difícil, né? Porque eu pesquiso questões relacionadas ao direito penal, por exemplo, como é que eu entro num estabelecimento penitenciário e digo assim, olha, eu gostaria de mostrar como minha pesquisa é essa daqui, né? Eu quero estudar como a prisão é ruim para quem fica preso. Não vou pesquisar. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de acesso aos dados. Por isso que talvez as pesquisas jurídicas sejam tão desconectadas da realidade, né? Elas se baseiam nas leis, mas elas não entendem absolutamente o que está acontecendo. Então, essa questão da falta de dados é uma realidade que a Lei Maria da Penha determina que eles precisam existir e na prática, não existem, e a gente percebe que sem um esforço dos pesquisadores, das autoridades, para cuidarem da produção de dados, a gente não vai conhecer os fenômenos relacionados à violência. Essa questão da invisibilidade da vítima é uma questão que me preocupa muito, né? A vítima, ela é tão deixada de lado pelo sistema de justiça que, às vezes, ela não sabe o que aconteceu no julgamento dela. Quando a gente pensa, por exemplo, a palestrante anteriormente falou sobre crimes de violência sexual que tem uma ação penal pública incondicionada. Significa que, se a mulher sofre violência, ela é obrigada a denunciar, né, usando uma expressão informal, né? Isso vai virar um processo, isso vai virar uma investigação, ainda que seja absolutamente dolorido para a mulher. O sistema, ele é tão burocrático que, ao final, às vezes, essa mulher nem sabe o que aconteceu com o agressor. Então, a vítima, ela é invisibilizada pelo sistema. Nós, no mestrado, na minha outra orientanda está aqui, a gente está querendo fazer uma pesquisa, depois a gente até pode conversar a respeito. A gente quer entrevistar as mulheres que sofrem violência, para dar voz a essas mulheres, exatamente assim que a gente está pensando o nosso trabalho. A gente quer ouvir, falar assim, olha, o que aconteceu? Qual foi a resposta que você teve? Você se sentiu acolhida por esse sistema? Essa resposta é o que você queria? Então, me parece que essa questão da invisibilidade da vítima é um problema muito grave do sistema penal, de uma maneira geral, e me parece que ou a gente conversa com essas vítimas, ou a gente pesquisa dados, porque senão a gente vai sempre ficar nessa realidade um pouco paralela. Então, assim, não sei se eu respondi muito, vou passar a palavra para a Ana, mas para dizer que essa é uma preocupação absolutamente importante, também nós temos olhado para ela com muito cuidado, né? Queremos ouvir as vítimas, e aí? O que está acontecendo com elas? Sobre essa falta de dados, assim como a Fernanda disse, eu acho que novos protocolos devem ser implementados dentro da delegacia, dentro do judiciário, porque mesmo que a vítima daquele caso ela tenha evoluído ao óbito, então vamos elencar outra pessoa da família para responder perguntas básicas e ficar documentado para que outras pesquisas possam ter acesso às informações e fique mais rico. Porque quanto mais dados nós tivermos, mais casos a gente possa pesquisar, a gente consegue formar um perfil e, a partir desse perfil, formar outras políticas para ir direto no problema, né? Assim como a Fernanda tinha falado antes, quando o direito penal ele toma uma atitude é porque alguma coisa ruim já aconteceu. Então, se a gente tiver um perfil do que está acontecendo, como está acontecendo, talvez a gente consiga bolar atitudes que possam ser implementadas antes de acontecer. Okay. Temos mais uma? Boa tarde, professora, mestranda. Eu fico muito feliz de ouvir alguém que também vem do direito e que traz pontos de análise, vamos dizer assim, diversificados, né? Então, acho que nesse sentido é interessante, vem do direito e vem da academia e tal, né? Então, que bom. Então, nesse sentido, é só fazer uma pergunta que talvez seja simples e óbvia, mas eu acho que hoje eu fiquei mais confusa do que qualquer coisa.
Então, feminicídio é do ponto de vista conceitual, até para olhar para a informação. Feminicídio não pressupõe a morte. Esse é um ponto de interrogação. Ou quais são as qualificadoras para se chegar num homicídio, né? Num feminicídio. E aí, dentro disso, estou tentando imaginar aqui como devem ser feitos os registros e o que diferenciaria, a partir da questão de definição, por exemplo, um processo de violência doméstica, por exemplo, vamos pegar o mais óbvio, assim, que para a sociedade é mais óbvio, uma violência física extrema, em que uma mulher registra que sofreu aquela violência, como é que fica essa relação entre definir tentativa de feminicídio e não feminicídio? Como é que fica essa questão dessa categorização do que é, do que não é, quais são os subtipos, enfim, até para a gente poder entender melhor essas informações. E as próprias tentativas de suicídio, que foram mencionadas aqui também de manhã, do ponto de vista de análise de pesquisa, né? Não do ponto de vista legal, tal, mas de análise de pesquisa, mas se tem alguma discussão nesse sentido, até para dentro do direito, né? As mulheres que são levadas ao extremo da violência e, por uma série de questões, elas cometem o suicídio, né? Porque não dão conta desse sofrimento. Então, como é que fica essa questão também do ponto de vista da violência contra a mulher e da questão dos próprios feminicídios, né? Vamos lá. Então, quando a gente trabalha no campo do direito penal, é fundamental a referência a um princípio que a gente chama de princípio da legalidade. Todos os crimes que estão no Código Penal precisam ter esse princípio como referência, o que significa que a descrição do crime tem que ser muito clara, muito objetiva e não pode dar margem a interpretações. Não necessariamente isso acontece na prática, né? Mas esse é o grande objetivo. Então, a definição de feminicídio, como é um crime, como é uma qualificadora do crime de homicídio, também precisa ser técnica. Aí a lei vai dizer, feminicídio é a morte de mulheres por razões do sexo feminino. E na sequência diz que é a morte que decorre da violência doméstica e familiar ou do menosprezo e discriminação à condição de mulher. Isso é o feminicídio, só. Óbvio, né, que nos casos concretos a gente vai ter que fazer o esforço de identificar. Essa morte ocorreu em razão de uma violência doméstica ou familiar? Essa morte foi pautada por uma discriminação ao feminino? Então, essa é a dificuldade da caracterização, né? A dificuldade não está na lei, necessariamente, mas está no fato concreto. Como é que eu faço essa correspondência, essa justaposição entre o que aconteceu e o que é feminicídio? Então, o feminicídio é isso. Só acontece nessas duas situações. Morte das mulheres em razão do sexo, ou por violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação. Se a gente não consegue caracterizar essa morte como feminicídio, a gente vai chamar isso de um homicídio de mulheres. A Tamires mencionou aqui a morte de algumas mulheres em razão do tráfico. A gente consegue perceber que nessas situações ela está pautada numa violência mais geral, que é a violência do tráfico. Não tem a ver necessariamente com o fato dessa vítima sofrer discriminação ou viver uma relação de violência doméstica e familiar. Então, assim, não sei se eu ajudo, mas essa que é a ideia. Existe uma caracterização que é absolutamente técnica. A gente precisa colocar nesses dois lugares a morte para que a gente identifique como feminicídio. Feminicídio consumado pressupõe a morte, né? Um crime ele pode ser tentado ou consumado. Quando o autor chega ao resultado final, esse crime se concretiza, ele se consuma. Então, o homicídio, quando a vítima, o feminicídio, né, quando existe a morte da vítima, a gente fala que é um feminicídio consumado. Se a vítima sobrevive, e sobrevive em razão da intervenção de alguém, é uma tentativa de homicídio. Ou
né, pensando a tentativa de feminicídio, ou seja, o agressor ele não chegou ao resultado final por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, aqui no trabalho que a Ana fez, a gente está olhando para os feminicídios tentados e consumados, né? Até porque a gente não tem ainda uma decisão, assim, o resultado, obviamente, que provavelmente já se sabe nesse momento, mas a gente coloca dentro desse grande escopo. O feminicídio, se chega ao resultado final, a gente está falando de um crime consumado, senão ele foi tentado. Eu confesso, não sei se você tem conhecimento, Ana, eu nunca estudei especificamente a questão das mulheres que sofrem violência e acabam se suicidando. E eu confesso que eu não me deparei, no âmbito do direito, com nenhum estudo a respeito dessa questão. Também fiquei instigada em entender por conta das palestras que a gente teve hoje, mas eu nunca acessei nenhum estudo específico sobre esse fenômeno. Talvez porque eu tenha outros olhares, mas também me despertou interesse olhar, entender que mulheres que sofrem nesse ciclo de violência talvez acabem preferindo tirar a própria vida do que continuar vivendo dessa forma, né? Mas confesso que eu não conheço nenhum estudo específico. A última pergunta aqui no fundo. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia, professora do EJA 1, Alfabetização de Adultos. E talvez não seja uma pergunta assim só para a gente pensar, né, políticas. Hoje, quando a Tamires comentou que a pessoa que sofre agressão, que sofre tudo isso, não reconhece isso como agressão, com meus 23 anos de professora em EJA, com adultos, essa fala é bem pesada e é real. Entender isso, e eu acho que eu sempre vou defender a formação, a capacitação de profissionais, seja na educação, seja na área, as demais áreas, ela é necessária, porque na escola, desde o infantil, é o primeiro lugar, um dos primeiros, né, mas acho que é o primeiro lugar que nos trazem a informação do que está acontecendo dentro das suas casas. Estamos vivendo dias muito difíceis, nós, professores, quando queremos levar essa informação, né? Deturpam tudo que a gente tenta levar, seja para criança, seja para adolescente ou com adulto, de que precisamos esclarecer essa violência para que, quando ela comece, até a criança perceba e não venha multiplicar dentro da escola, porque acontece muito, é o local, eu sempre entendo que o local de segurança é o local que ela traz a informação até de uma forma violenta. A criança sofre tudo, às vezes, dentro da escola, mas é lá que ela pula um muro para ficar lá dentro com a gente, às vezes quebrando a escola toda como forma de comunicação. Precisamos pensar nos profissionais que recebem isso, seja professor, seja a polícia, porque eu mesmo fui testemunha de várias agressões sexuais de alunas e que é muito difícil nas delegacias. Acho que no meu tempo de trabalho, eu vi a Delegacia da Mulher ser criada, ficar lá dentro 10 horas com o aluno esperando para ser atendido. Situações muito difíceis, eu acho que todos têm que receber, não tem que ter uma delegacia, duas, não, todo mundo. E quando a gente chama, né, o profissional que é responsável por isso, quando ele tem uma fala, diz assim, mas você tem certeza que você vai denunciar o pai de seu filho? Ele quebra as pernas da gente e de quem está pronta para denunciar, mas não é porque faz de propósito, não é isso. Eu acho que é capacitação mesmo, né? A gente precisa disso o tempo todo. E os colegas da educação também, porque a gente se depara com situações muito difíceis que a gente não sabe para que lado vai e nem a informação dessa rede. Eu estou há 23 anos, fui conhecer o CIAMO o ano passado, uma violência muito grave de uma aluna minha, eu não sabia. Então, assim, eu acho que isso tem que estar como uma proposta anual, porque muitos professores se aposentam, outros entram, e a gente tem que ter conhecimento disso. Mas entender que eles não reconhecem isso como um ato de violência contra eles é algo assustador. E, às vezes, nem a gente. Porque eu vi um questionário aqui de uma apostila que eu peguei ali fora, que eu fiquei assim, assustada, que se um item daqueles acontece, você já está sofrendo isso. E a gente desconhece. Então,
É só para somar, assim, estou feliz de ver e trazer a universidade também para perto, porque eu às vezes sinto a universidade muito longe, né, do cotidiano da gente, dos meios, né, a Unicamp aqui, a PUC também, aproximar da população, porque é gritante isso que acontece, né, e assim, pelo número de pessoas aqui é muito pouco. Eu queria uma coisa lotada, porque isso está no dia a dia, na TV, em todos os espaços que a gente não sabe por onde agir. Então, é isso só. Agradecer, tá? Obrigada. Rapidamente, Cláudia, queria agradecer pela contribuição. Começar pelo final, essa questão da universidade se aproximar da comunidade é fundamental. É fundamental, a gente tem tido uma preocupação muito grande de que a universidade ela precisa estar conectada com a comunidade, ela precisa devolver algo à comunidade. Então, nós, no programa, estamos trabalhando com pesquisas empíricas. Então, foi uma forma, né, que nós entendemos de nos conectar com o que está acontecendo e dar respostas mais concretas à cidade, com todos os desafios que isso representa, né? A Ana está aqui, a Júlia está lá, isso para nós é muito difícil, porque talvez no direito a gente é acostumado a ficar lá no gabinete, não entender nada da realidade, a gente não está acostumado a lidar com metodologias, com pesquisas empíricas, mas é um esforço que a gente tem feito reconhecendo que a universidade precisa participar das discussões importantes, precisa entender o que está acontecendo mesmo. Rapidamente, essa questão da violência é exatamente o que você falou. Não, é muito difícil reconhecer a violência. Se reconhece a violência física, mas a violência física, geralmente, ela é o auge de outras violências que acontecem cotidianamente. Então, a Lei Maria da Penha diz que a violência pode ser, além de física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, mas se reconhecer dentro de um processo de violência é muito complicado. Então, me parece que debates desse tipo, a discussão, a capacitação, ela é fundamental para que a gente consiga enfrentar a violência e para que a gente consiga empoderar a vítima para que se reconheça dentro de uma relação violenta, para que não normalize a violência. Como nós dissemos aqui, muitas violências acontecem na frente das crianças, que às vezes naturalizam esse comportamento e entendem que o pai pode falar para a mãe que ela está feia, que ela está gorda, que ela não tem dinheiro, que ele que sustenta a família. Então, me parece que é fundamental essa capacitação em todos os âmbitos. Não falta capacitação para compreender a violência só fora do ambiente jurídico, em todos os ambientes. Então, acho que esse debate é fundamental nas escolas, com a comunidade, em qualquer lugar, porque a violência ela é um problema social. Todos nós somos afetados pela violência. Eu brinco sempre, né, porque eu dou aula de direito penal, eu chego lá no primeiro ano e falo, olha, até agora ninguém falou para vocês o que é o direito penal, mas vocês estão conectados com essa informação a todo momento, né? Vocês se alimentam disso, porque é isso que a gente vê na mídia e tal, e a gente acaba formando as nossas opiniões, muitas vezes sem reflexão e tudo mais. Então, a violência é um problema social, interessa a todos e faz sentido que a gente a debata, né, para que compreenda e reconheça e assim possa agir. Então, nós agradecemos imensamente a presença e a palestra ministrada, né, pela professora doutora Fernanda Carolina